carcará. Lá no sertão é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Mas conhecido por ser o autor deste marco da música brasileira, o maranhense João do Vale é responsável por um cancioneiro digno de respeito e reverências. Se Carcará marcou o início do voo da intérprete Maria Bethânia para todos os palcos possíveis e impossíveis, outras canções deste poeta do povo nos chamam a atenção para os saberes próprios das comunidades tradicionais. Em Oricuri, ele escreveu: Catingueira, fulora, vai chover, andorinha voou, vai ter verão, gavião se cantar, é estiada, vai haver boa safra. Catingueira, fulora, vai chover, andorinha voou, vai ter verão, gavião se cantar, é estiada, vai haver boa safra no sertão. Na voz da saudosa Clara Nunes, João do Vale, que nos deixou em 1996, tenta nos lembrar que a observação e o respeito à natureza são aspectos estruturantes dos povos tradicionais. E nesse trecho, os reinos animal, vegetal e mineral atuam em aliança, desvelando um tipo de sabedoria que nasce da compreensão integral e rizomática do ambiente onde vivem. A planta indica a chegada da chuva, o canto do pássaro indica a estiada, e assim a terra dá sinais que brotará em fartura para o povo, ou não. No texto Subjetivação Radical do Mundo, o antropólogo Eduardo Viveiro de Castro faz um apontamento que julgamos importante para este segundo episódio do Axé das Plantas, Cura do Corpo e da Alma. Abre aspas. A ciência indígena, no sentido mais geral da palavra ciência, é um saber que tende a considerar o mundo antes de um ponto de vista político e não exclusivamente físico. As relações com os demais viventes, com o ambiente em geral, isto é, com o que chamamos de natureza, não se distingue radicalmente, ontologicamente, das relações interhumanas, isto é, relações ético-políticas. No caso dos povos indígenas, é possível dizer que todas as relações significativas são políticas. O que não se consegue pensar e agir sobre, agir com, interagir, como relação política passa a ser, de uma certa maneira, insignificante. Para nós é o oposto. A ciência, a física, a matemática e seus derivados é o padrão ouro do conhecimento. Portanto, aquilo que não consigo traduzir em uma equação ou em uma interação entre partículas e forças não é realmente científico. Vamos por enquanto fechar essas aspas. Mas adianto que o episódio de hoje está quente, cheio de reflexões e descobertas. E olha que esse episódio foi pensado apenas para tratar da erva Kyoyo. Sim, Vitor, em pensar que tudo começou com a erva Kyoyo, como a chamamos aqui em Salvador. E por esse Brasil afora, ela tem outros nomes: alfavacão, alfavaca de galinha, manjericão dos cozinheiros, alfavaca de caboclo, alfavaca cravo, mas óssimo gratíssimo é o seu nome científico. Mas você já se perguntou por que uma erva tem um nome científico e um nome popular? E quais foram as pessoas que determinaram lá atrás como elas seriam chamadas cientificamente? E em que momento da história isso começou a acontecer? Nomeá-las em latim? Uma língua morta? Rodei para enfim perguntar: de que ciência estamos falando? Existem métodos científicos dentro das comunidades tradicionais de terreiro, nos quilombos, nos territórios indígenas? E onde? Onde mesmo neste mundo, vasto mundo, começamos a ser cientistas? Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Axé das Plantas, Cura do Corpo e da Alma, uma produção da Universidade Federal da Bahia, em parceria com o podcast Viagem Gastronômica com Dr. Dendê. Essa jornada em 5 episódios é apoiada pelo Instituto Serra Pilheira. Vamos nessa? Olá, eu sou o Dr. Victor Diógenes Silva e esse é o podcast Axé das Plantas, Cura do Corpo e da Alma. Da bancada do Laboratório de Neurofarmacologia, eu me uno às comunidades tradicionais da Bahia para dialogar sobre plantas medicinais. E não estou só.
Eu, Wagner Rocha, do podcast Viagem Gastronômica com o Dr. Dendê, estarei junto com o Dr. Victor e com você nessa viagem entre mundos que até parecem distantes, mas lá no fundo, quando a folha vira... No episódio de hoje, vamos conhecer melhor a erva óssimo gratíssimo, a quiioiô, tioiô, alfavacão, alfavaca cravo ou simplesmente alfavaca. Muitos são os nomes que ela recebe em outros lugares. Uma dica, regiões de temperaturas tropicais e quentes. Mas me chamou a atenção o nome que ela recebe no Quênia, macuri. Porém, Vitor, você prometeu e está na hora de cumprir. Como os nomes científicos das plantas surgem? Os termos botânicos, os nomes científicos, são escritos em latim, uma língua inalterada, para que se evitem as mudanças ortográficas, mantendo as nomenclaturas consistentes ao longo de anos. Além disso, os nomes botânicos refletem diretamente as características individuais de cada planta. O sistema primordial de classificação das plantas foi concebido no século XVIII por Linneu, um botânico sueco. Este sistema permanece em vigor até os dias de hoje. Ele foi pioneiro no uso dos conceitos de espécies e gêneros como fundamento de nomes científicos atribuídos às ervas, estabelecendo um formato binário que emprega apenas duas palavras, geralmente em latim ou latinizadas. Que interessante, Vitor. Então vou dar logo outra dica. Aliás, hoje eu sou o senhor das dicas. No nosso Instagram, @axédasplantas, você pode visualizar a erva que será a estrela deste episódio. Passa lá e confere as fotos. Talvez você já tenha cruzado com ela no quintal, no terraço da vizinha, na sua rua, porque o quiioiô se deu muito bem em solo brasileiro. Ela é uma planta originária do continente asiático. Vamos começar a conhecê-la melhor? Por enquanto, eu descrevo aqui como eu a vejo. É uma planta com caule bem ramificado, que atinge até uns 90 centímetros de altura, com folhas opostas, ovais assim, sabe, de cor verde. As flores são brancas, pequenas, agrupadas em espiga de 10 a 15 centímetros de comprimento, localizadas na extremidade dos ramos. Eu e o Dr. Dendê fomos conversar com o Dr. Igor Gessé Ramos, um especialista em etnofarmacologia e fitoquímica da Óssimo Gratíssimo. Professor e pesquisador da Faculdade de Farmácia da UFBA, ele está à frente do Laboratório Farmácia da Terra e do Laboratório de Pesquisas de Produtos Naturais. Igor, como ele gosta muito de se apresentar, é um quilombola do recôncavo baiano. Primeiro vou falar de memória afetiva enquanto criança, né? Eu me lembro que quando a gente tem consciência enquanto jovem, dentro de comunidade, a gente consegue perceber os banhos que a gente toma, né? Não sei se a gente já teve sarampo, vocês já tiveram sarampo, já, né? Todo mundo já teve um sarampo um dia, né? Catapora também, aquelas coisas catapora. Eu me lembro que minha avó preparou um banho com essa plantinha e me deu esse banho com essa plantinha. Eu me lembro que a gente não passava álcool, passava essa plantinha. Só era isso que eu usava, não tinha mais nada. Porque não tinha muito o que fazer, né? E aí me passava essa plantinha pra gente não ficar com cicatriz, porque ficava com a cicatriz, né, da pele. Então ela passava essa plantinha. A plantinha aqui lá no meu interior também é chamada de quiioiô, né? Essa planta, cientificamente, ela tem um nome assim, óssimo gratíssimo. E é muito engraçado que ela tem um óssimo gratíssimo, de gratidão. Ó, coisa louca, né? Do latim. E, de fato, porque quem descobriu ela, quem descobriu ela pela primeira vez, a planta, colocou o gratíssimo, de fato, para trazer a gratidão que ela era ofertada, porque dentro das comunidades, que é uma planta bem distribuída, ela não é brasileira, ela é distribuída, é uma planta introduzida no nosso país. Ela é introduzida em toda a parte do nosso país. Ela foi trazida para cá. Como é que uma planta que foi trazida aqui acabou se naturalizando com tanta facilidade, né? Porque ela está inserida em vários contextos políticos, ritualísticos. Por conta dessa última frase de professor Igor, abre aspas, que ela está inserida em vários contextos políticos, ritualísticos, fecha aspas, eu queria botar um quiabo nesse caruru. No artigo Pós-Verdade para Quem? Fatos produzidos por uma ciência racista, as pesquisadoras Catemari Rosa e Bárbara Carini
e o pesquisador Alan Alves Brito discutem magistralmente, abre aspas. A construção do sistema de verdades no qual se fundamenta a ciência moderna e contemporânea, e mais especificamente como o ensino de ciências, que sempre foi pautado numa lógica científica branca que nega o conhecimento produzido por corpos negros, posiciona-se nessa discussão negacionista do outro. Fecha aspas. Mas antes de abrir de novo as aspas para estes 3 grandes cientistas negros de nosso tempo, se não conhecem, corram para conhecer, viu? Eu convido vocês a ouvir este depoimento de Pai Pote, de Santa Maria da Purificação, sobre a erva Kioyo. Prestem bastante atenção. Kioyo é importantíssimo. Você vê, a gente não tinha remédio para verme. Toma, ele mata verme. Até essa verme brava, tem aí, chama o nome dela, cistosoma. Se você tomar 7 dias, ele mata. Você faz o exame, eu já tive o prazer de fazer o Kioyo. Tá com dor de barriga? Toma Kioyo. Comeu azeite demais, comeu muito acarajé, acarajé a do intestino. O Kioyo é importantíssimo para a saúde. E isso antes do candomblé. Entendeu? Dentro do candomblé não se usa muito nos fundamentos da religião. Depois que você usa dentro da nossa família o Kioyo para emagrecer, para infecção intestinal, de tudo isso, que a gente aprende com a família nossa, e é povo negro, dentro do pé no chão, da senzala, da asa de taipa, do capim, do colchão do capim, que a gente nasceu do colchão do capim, a gente vem de asa de taipa, vem do canavial, vem das usinas. Então, o Kioyo sentiu uma dor, Kioyo, cólica intestinal. Até o médico, não tinha médico, é o que passa. Aí morria muita gente, muita doença, e não tinha médico, mas o Kioyo acalma. Tanto é que nos livros tem, que ele faz muito bem também, entendeu? Cientificamente. Agora quem vai dar dica sou eu. Pai Pote de Ogum está à frente do Bembé do Mercado. Ação potente que reúne mais de 60 comunidades tradicionais de terreiro e comunidades quilombolas do Recôncavo Baiano. O Bembé do Mercado já é reconhecido como Patrimônio Material da Bahia desde 2012, Patrimônio Cultural Nacional desde 2019 e há 5 anos tramita um processo na sede da Unesco, visando o seu reconhecimento como Patrimônio da Humanidade. Neste ano, o Bembé do Mercado completou 135 anos e eu estive lá e pude sentir novamente a energia vibrante de Pai Pote na condução de tudo. E eu estou aqui pensando como o Pai Pote descreve muito bem de onde o conhecimento sobre as ervas dele vem, que foi tirado do quilombo, terreiro, recôncavo, da senzala, da casa de taipa, do canavial, do trabalhador das usinas. Enquanto você segue pensando, eu vou abrir novamente as aspas para Catemari Rosa, Bárbara Carene e Alan Alves Brito, para trazer um conceito de ciência que eles apresentaram no artigo que mencionei há pouco. Olha as aspas. Entendemos ciência como construção humana, historicamente localizada no tempo e no espaço, que foge ao escopo de uma única disciplina, cuja verdade transitória não é inquestionável. Fecha aspas e abre-se a questão. De que ciência nós estamos falando nesse podcast? Alerum, arredó, tupã, reté. Alerum, tupã, reté. Alerum, alerum, alerum. Eu, Wagner Rocha, o Dr. Dendê Falado, sou doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Cultura e Sociedade, especialista em Gestão Cultural e graduado em Produção Cultural, cientista. E na minha trajetória, fui entendendo que ciência é a busca constante por respostas para uma série de questões que despertam preocupação, curiosidade ou chamam a atenção do ser humano. É a construção de saberes a partir da observação, da investigação e da experimentação. Na verdade, seria mais correto falar em ciências, no plural, porque existem diversas áreas, diferentes técnicas e vários caminhos de produzir conhecimento. E você, Vitor? Como você define ciência? Eu, Victor Diógenes Silva, doutor em Ciência Animal nos Trópicos pela Universidade Federal da Bahia, atuando hoje na neurofarmacologia, para encontrar compostos de plantas que sejam capazes de curar doenças do sistema nervoso humano. Defino ciência como conhecimento gerado de forma sistemática,
utilizando metodologia específica com finalidade para comprovar ou anular hipóteses, que, por sua vez, são levantadas dentro de uma problemática pré-existente. Além de nossas compreensões sobre ciência, que se vocês perceberam tem lá suas diferenças, nós ouvimos 13 pessoas para construirmos os 5 episódios desta primeira temporada. Dessas, 11 são pessoas negras, 4 declaradamente quilombolas, 3 que se reconhecem como indígenas, um deles aldeado, Otto Paiaiá. 6 mulheres, 7 homens. Apenas uma pessoa branca. Escolhemos, e é importante reforçar isso aqui, falar de ciência a partir das experiências em terreiros, territórios indígenas e comunidades quilombolas. Topamos esse desafio. Fazer um podcast que justapõe as diferentes visões de ciência, ou diferentes ciências, porque estamos lidando com culturas assentadas numa cosmopercepção que reconhece a natureza como expressão do sagrado. E aí, se não fosse assim? A natureza se tornou uma ferramenta sagrada de resistência e sobrevivência para salvar a vida daqueles que de longe têm assistência médica à saúde. E chamou muita atenção durante as missões de campo do projeto de pesquisa que coordena na UFBA, que moradores da zona rural não citavam atenção médica como prática, além do uso das plantas para tratar doenças do sistema nervoso. Por outro lado, a atenção médica foi citada frequentemente por entrevistados da zona urbana, que faziam o uso de plantas medicinais em terreiros. E 8 filhos, nunca levei para rua ninguém. Eu aprendi isso com minha Não. mãe. Doecia e eu cuidava com meus remédios do mato e sarou já está tudo pai de neto, quase tudo já é pai de neto já. Porque minha família toda é assim, pai de mãe era assim. Porque minha família era assim, ó, metade de índio, metade de africano. Era misturado assim. Então tem essa influência também indígena muito forte na família da senhora, né? Hã? Essa influência É. indígena também muito forte. É verdade. Quem é que vem da parte indígena da família da senhora? Hã? Quem vem da parte dos índios da família da senhora? De todas as duas partes. Da parte de minha mãe, era da parte do pai dela. Que a mãe dele, a avó dele foi pegada braba no mato, que era índia. Que era a avó do meu avô, que era a minha tataravó. E da parte de meu pai, era da parte do pai dele, que era... Minha avó já era africana. E meu avô era família de índio também, da parte de pai. Todas as duas partes de pai e de mãe tinha. Metade de um, metade... Sendo que nossa família misturada tem uns negão, tem uns que você disse que nem era parente, de sua cor. Eu tinha uma irmã que era bem de sua qualidade. Chamava Maria. Ela morreu com uns 7 anos. Dona Judite, uma sábia de 90 anos de idade, um pilar do Quilombo Remanso, lá na Chapada Diamantina. Em meio a um diálogo sobre como eles curam casos de furúnculo no Quilombo, muitas informações importantes brotam e a gente quer aprofundar nesse momento. Primeiro, atentem para os meneios da oralidade, as curvas da memória presentes no depoimento de Dona Judite, que, em menos de 2 minutos, desenha um tanto de violência sofrida pelos povos originários e pelas comunidades quilombolas, suas origens. Uma tataravó indígena, retirada à força da aldeia onde vivia, e uma sabedoria nascida da relação com o meio ambiente onde vivem, de onde ela tira, como ela mesma chama, os remédios do mato, para si e para o seu povo. Hoje, 2024, o posto de saúde mais próximo do Quilombo Remanso, onde vive a Dona Judite, fica a 21 quilômetros de distância, na cidade de Lençóis, Chapada Diamantina. Já o hospital mais perto, para onde a comunidade precisa se deslocar em casos mais graves, fica a 83 quilômetros, na cidade de Ceabra. Imagine, 1h30 de carro. Misericórdia, viu? Uma pesquisa rápida no Google, Vitor, está lá a informação. O Hospital Regional da Chapada, a primeira unidade de alta complexidade da região, exatamente na cidade de Ceabra, foi inaugurado em 1º de dezembro de 2017, há apenas 7 anos atrás. Vamos fazer as contas. Dona Judite tem 90 anos, nasceu em 1934. Ao longo de 84 anos, até que o primeiro hospital da região fosse inaugurado, ela conduziu sua vida e a criação de seus 8 filhos, 48 netos, 41 bisnetos e 6 tataranetos a partir de alguns princípios que a permitiram chegar aos 90 anos e bem.
Estivemos com ela no Quilombo Remanso. Uma manhã inteira de gravação e ótimas risadas. E Dona Judite não parece, nem de longe, uma mulher doente. Muito pelo contrário, viu? Dona Judite exala a vida. Como reforço, trago aqui dados do censo de 2022 que revelam que a Bahia é o estado brasileiro com o maior número de pessoas centenárias. E o IBGE aponta, na região onde moram Dona Judite, Getúlio e Otto Paiaiá, estão as cidades com maiores taxas de envelhecimento. Nessa região da Bahia, são mais de 80 comunidades quilombolas, a maioria certificadas pela Fundação Cultural Palmares. Territórios indígenas são 3, Paiaiá, Tapu e Quiriri. Reconhecida pelas suas belezas naturais, rios, cachoeiras, montanhas, grutas, clima frio, a Chapada Diamantina é uma região de serras, situada no centro da Bahia, e está inserida no bioma da Caatinga, abrigando fauna e flora únicas e exuberantes. Nossa equipe esteve lá por 3 dias e não queria mais sair. Os banhos de cachoeira e a conversa com Dona Judite seguem impactando nossas memórias. Do Cariru até hoje, é frango, é verdura, é tudo. E hoje tá bom para mim, porque os netos quase tudo me ajudam. É isso que eu ia perguntar, senhora, que a senhora falou que dá cariru há 70 anos, mas o cariru não é só o cariru, né? O cortado de quiabos. O que é que tem no cariru? Não, o cariru é frango, é verdura, abóbora, folha, o feijão é feijão, aquele feijão fradinho que dá. Dou meu caruru todo ano, 2 carurus, e rodem muitos carurus aqui em Salvador, e posso reforçar o que diz Dona Judite. Dar caruru é muito trabalho mesmo, viu, gente? Nem me fale. Ai do meu se não fosse minhas tias que viram a noite preparando. Mas vou te contar, no final vale muito a pena, porque fica uma delícia. Ô, se vale! Para quem não conhece, caruru é uma palavra banto, gente. Vem do quicongo, quibundo, que se refere a uma comida preparada com quiabos ou folhas. Prato típico da culinária afro-baiana, a receita do caruru que se popularizou em Salvador e no Recôncavo Baiano é feito com quiabos cortados, temperados com cebola, camarão defumado e azeite de dendê. E dar caruru é uma celebração em torno da comida, oportunidade de reunir pessoas em torno da comida. Explicando melhor, dar caruru é só uma maneira de falar, porque o prato servido nos carurus de promessa costuma ter, além do caruru propriamente dito, vatapá, feijão fradinho, um arroz, xixi de galinha, feijão preto, farofa de dendê, banana da terra frita, abará, acarajé. É, na verdade, um banquete regado a azeite de dendê, numa combinação que sintetiza bem a culinária afrodiaspórica no Brasil. Comer para as comunidades tradicionais é celebrar a natureza e a comunalidade. Comer com muita gente, perto de muita gente. Tem essa de fast food, comer sozinho não. E eu quero nesse momento, Wagner, atentar para o que disse Pai Pote agora há pouco. Muitos conhecimentos experimentados nessas comunidades tradicionais vão para os livros, se tornam literatura científica. E esse podcast se reconhece nessa encruzilhada de saberes e sempre fará uma defesa para que essas populações recebam atenção especial das diversas redes de saúde pública, inclusive por serem territórios historicamente excluídos de vários direitos básicos. Não custa lembrar que muitas dessas pessoas têm perdido suas vidas pelo reconhecimento de suas terras. Falando dessa coisa básica, que é o direito à terra, que é o direito à vida. E nestes territórios, métodos científicos são experienciados desde sempre. As comunidades tradicionais têm suas lavouras, constroem suas habitações, recebem seus descendentes pelas mãos de parteiras de dentro das suas comunidades. E, evidentemente, passam de geração em geração seus saberes sobre ervas, plantas, estações do ano. E estes saberes, como bem demarca Pai Pote, estão para além do uso das plantas nas religiões de matriz africana. Salientamos, saberes próprios de quem se reconhece como natureza e a respeita. Que Ioiô venceu, graças a Deus, que Ioiô venceu, viva meu Deus, que Ioiô venceu, graças a Deus. Mas aqui Ioiô é um santo remédio.
a favaca de panela também. Você não está vendo aqui? Se a gente quiser fazer uma comida, botar o tioiô, pode. Pegar o tioiô, mastigar, pode também. Fazer o chá do tioiô. Comida fez mal também, o chá do tioiô é um santo remédio. E ele também dentro d'água, para tomar banho. Ele é... E usa tudo, usa essa florzinha também dele ou só a folha? Olha, eu aconselho assim, as sementezinhas, se você tem um lugar para você deixar ela secar para plantar, você é bom, porque tem quando nada. Mas ele aqui é bom misturado também para qualquer coisa. Você bota na boca. Tudo isso aqui é salvaguarda, gente. Tudo isso aqui é um remédio. As folhas é a cura da gente. É a diversidade da gente, é as folhas. É quem nos levanta, é a folha. A gente diz assim que nada. Nada. O tioiô, aqui é o já tem o nome, tioiô. Tem a favaca também, que é a irmã dele. É muito bom também, até para comida. Você fez qualquer comida, você sentiu mal, pega uma folha de tioiô, bebe seu chá e fica na sua. Essa voz que nos chega mansinha tem 97 anos de história. É, gente. Dalva Damiana de Freitas, nascida em 27 de setembro de 1927, na cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. O seu segundo nome já diz tudo. Uma devota de São Cosme e São Damião, que assim como eu, Vitor e Dona Judite, dá caruru todo ano. Dona Dalva dispensaria apresentações se este fosse um país que dá às personalidades negras o mesmo valor e projeção que dá às personalidades brancas. Em Cachoeira, você vai encontrar a Casa do Samba de Roda de Dona Dalva. Ela, doutora do samba de roda, reconhecida pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Sim, estamos falando de um dos pilares dessa importante expressão cultural do Recôncavo, o samba de roda. Essa matriarca e ativista cultural integra ainda a Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte, confraria religiosa afrocatólica criada desde 1820 para, dentre outros objetivos, lutar pela alforria de negros e negras em situação de escravidão, bem como garantir dignidade para os ritos de morte dessas pessoas, algo tão fundamental para as culturas africanas. A Irmandade da Boa Morte é um grupo composto unicamente por mulheres negras e Dona Dalva é uma de suas integrantes mais antigas. Lembra daquela manhã ensolarada de domingo? Ah, pois, Dona Dalva nos deu essas informações sobre o Kioiô e juntou assim sua voz às outras vozes entrevistadas que tecem os saberes tradicionais em torno dessa erva. São muitos os estudos que apontam seus benefícios. E agora, vamos recorrer aos estudos realizados na Faculdade de Farmácia pelo Dr. Igor Gessé. O professor Igor tem estudo publicado sobre mudanças nas concentrações de compostos presentes no óleo essencial do Kioiô, que podem ser frequentemente afetadas por diversos fatores, como temperatura, intensidade luminosa, estresse hídrico, nutrientes do solo, dentre outros, o que se conecta muito com saberes trazidos por outros entrevistados. Por exemplo, quando muitos nos disseram que há um horário ideal para a coleta das plantas. Você lembra? Sim, eu lembro. A maioria de nossos entrevistados relatou que as primeiras horas da manhã era o melhor horário para buscar as folhas no mato. E o professor Igor também tem feito pesquisas sobre a plasticidade fenotípica do Kioiô, que na prática é um estudo para avaliar as modificações morfológicas da planta, que podem ocorrer a depender da característica do solo, por exemplo. Além disso, ele conhece muito bem as propriedades medicinais dessa planta. Kioiô, geralmente a gente tem dois tipos químicos bem conhecidos na Bahia. Um é o Kioiô que a gente chama Kioiô cravo e o outro é o Kioiô comum. Esse Kioiô comum geralmente vai ter o timol. Timol é uma substância química bem conhecida como atividade antimicrobiana, com a propriedade de matar micro-organismos, sabe, que são patogênicos. Geralmente eles são utilizados principalmente no tratamentos dentários, de problemas dentários, mas também com uma afecção de peles. Além disso, ele
para as mulheres, principalmente quilombolas, pesqueiras, elas utilizam bastante para fazer banho de assento, né? Porque muito tempo no chão ali trabalhando, pegando marisco, elas acabam tendo infecções recorrentes por cândida, desequilíbrio da cândida. E aí acaba levando aí a necessidade de utilizar esse Kyoyo. Vitor, você lembra que Pai Pote falou algo muito parecido quando nos recebeu no seu terreiro lá em Santa Amaro da Purificação? Pra você tomar um banho, pra lavar a vagina da mulher, lavar o pênis, tomar em jejum pra matar as cobras, as vermes, as bactérias, desinflamar dente, você extraiu. O Kyoyo é importantíssimo, muito mais coisas. Axé. Axé, Pai Pote. Sim, Wagner. A Ósimo Gratíssimo, nomenclatura botânica da Kyoyo, é da família Lamiácea. E muitas são as ervas irmãs agrupadas nessa família. Alecrim, orégano, menta, hortelã, sálvia. É característico dessa família serem bastante aromáticas. A Kyoyo, por exemplo, tem um perfume inconfundível, provocado pelo componente químico eugenol, um dos principais compostos orgânicos presentes no óleo essencial das suas partes aéreas. O outro composto, que já foi citado pelo professor Igor, é o timol, um potente agente antimicrobiano. Nas folhas, também se encontram outros compostos orgânicos do tipo triterpenoides e flavonoides, velhos conhecidos da minha trajetória de pesquisa sobre a ação neuroprotetora de substâncias naturais, como os flavonoides rutina e apigenina, que se destacam por suas atividades anti-inflamatórias dos estudos pré-clínicos que realizávamos por anos no Laboratório de Neuroquímica e Biologia Celular da UFBA. A maioria dos estudos pré-clínicos, que utilizam cultura de células ou animais de laboratório, sugerem que as principais atividades farmacológicas da Ósimo Gratíssimo, da Kyoyo, estejam relacionadas às ações antioxidantes, antiparasitárias, antibacterianas, antifúngicas e anti-inflamatórias. Essa planta com qual nome? Kyoyo. E o Kyoyo é bom pra quê? É bom para tudo, é bom para gripe, é bom para febre. Você é bom para comer também, que você na comida você preparar um peixe, uma carne fresca, frango, tudo era bom na comida. É bom para garganta, você sente da garganta, o chá é bom também. Para dor na garganta é bom também. Para verme. É, até para verme ele é bom. Estivemos em 4 macro-regiões da Bahia e tentamos, na escolha das entrevistadas e entrevistados, garantir diversidade, equidade de gênero e, sobretudo, que os saberes tradicionais fossem trazidos ao centro da encruzilhada e, a partir deles, nos ampliarmos. E também você, ouvinte, para os 7 caminhos possíveis próprios das encruzilhadas. Os 4 visíveis e os 3 que basta a gente saber que eles existem para passar a enxergá-los. Os 4 visíveis seriam norte, sul, leste e oeste, Dr. Dendê? Correto, Dr. Victor. Mas e os outros 3? Você não é o homem das dicas? Então diga logo. Tudo bem, eu vou dar essa dica valiosa. Além destes 4 que você citou, tem a direção para baixo, para o alto e a outra que é super difícil de se fazer, mas é essencial em todas as jornadas, a para dentro de nós mesmos. E dentro de cada entrevistado temos sua história, sua genealogia, suas memórias. Vejam bem, o professor Igor nos revela de que forma o Kyoyo, a alfavaca, chegou pelas bandas de cá, trazida do continente africano. Vamos ouvir? Ele não é uma planta que nasceu aqui, que a gente chama de nativa, né? Que é própria do nosso país. Não? Ele foi introduzido. E aí a gente remete uma história que eu falei, eu acho que um pouco mais anterior no podcast, são as bolsas de mandinga. Né? As bolsas de mandinga, tem uma professora antropóloga que hoje está na Universidade do Porto, mas ela é brasileira. Ela trabalhou bastante com isso. Né? Alguns negros que foram... retirado da força do seu país, trazido para o Brasil, trazia consigo umas bolsas. Dentro dessa bolsa possuíam várias sementes de coisas, tinham formas de profeciar sua fé, tinha também escrituras, né, para lembrar das suas origens.
E dentro dessas bolsas de mandinga, que inclusive está hoje ainda essas bolsas de mandingas apreendidas na Polícia Civil lá do Rio de Janeiro, tinha sementes de quê? De óssimo. E a gente já conta a história, né? Já remonta a história de como foi que esse óssimo veio de África para cá. Que não foi uma introdução onde a semente caiu no mar e veio parar aqui, como foi a questão do coco que a gente tem aqui, né? O óssimo ele veio por conta da necessidade dessa ligação com o lado espiritual. Por ser uma semente de fácil condução, podia ser trazida nos cabelos ou também dentro das bolsas de mandinga. É interessantíssimo isso, né? Gratíssimo, Dr. Dendê. Mas que bela história da chegada da Kioiô nesse solo brasileiro. Uma planta se enraiza em culturas diversas. Tem história, tem família, tem temperamento. E assim, compreendê-las nos obriga a conectar muitas áreas do conhecimento a esta bancada do laboratório, que se expande e se alimenta de tantas outras inteligências. As bolsas de mandinga, também conhecidas como patuais, são objetos de proteção presentes em diversas culturas do continente africano. Vamos ressaltar aqui, olha o bairrismo, viu? Se usa entre os negros islamizados, os malês, que organizaram e colocaram em prática um importante levante de pretos e pretas na cidade de São Salvador em 1835, a rebelião que ficou conhecida como a Revolta dos Malês. As bolsas, assim como muitas ervas, se aclimataram ao Brasil e passaram a receber na sua constituição, dentro e fora, além de elementos das diversas etnias africanas que aportaram no nosso país com o infame tráfico, elementos cristãos. Mas notem, a palavra patuá tem origem tupi e significa cesta, baú, na qual se colocam ingredientes de proteção. Trazidas juntas ao corpo, como colar no pescoço, atado ao corpo como algibeira, ao redor da cintura ou como bracelete, dentre os diversos elementos que servem à proteção daquele corpo, foram encontradas nos patuais sementes de Kioiô, da óssimo gratíssimo. E o professor Igor continua a sua aula. É uma planta simbólica na Bahia, né? Não porque eu trabalho com a planta, mas sim por conta do simbolismo que ela traz consigo. Eu não sei ao certo porque o nome Kioiô, sabe? Não sei ao certo porque o nome veio Kioiô, mas é uma coisa que eu vou buscar a partir de agora, porque eu realmente não sei. Eu sei porque é gratíssimo, né? Que é gratíssimo de fato, porque a espécie era dada de fato como um símbolo de nobreza para as pessoas que fizessem algum feito. Aí, como isso era bem comum em comunidades africanas, e a pessoa que identificou essa espécie, que foi Linus, viu pela primeira vez esse símbolo de nobreza sendo entregue, porque não tinha oliveira, né? Porque lá na região da Grécia entregava oliveiras, né? Mas na África entregava outras plantas. E entregava o óssimo gratíssimo como símbolo de nobreza. E aí você entregava gratidão. Então aí virou gratíssimo do latim, como espécie que tivesse recebido o óssimo gratíssimo. Óssimo por causa do gênero, que não tem como correr, né? Porque vai ter o óssimo ali da espécie, óssimo pela formação mesmo das flores características, né? Que formam o símbolo, né? Aí a gente recebe o nome óssimo, que é uma lamiácea, da família lamiácea, né? É incrível, é incrível. Em 2002, pesquisadores da Universidade do Benin, Nigéria, publicaram em uma carta para o editor do periódico International Journal of Infectious Disease o relato de sucesso no tratamento tópico de micose em couro cabeludo e nas mãos de crianças de 3 a 8 anos, usando folhas da óssimo gratíssimo. Na carta, os pesquisadores relatam que este é um problema comum em crianças de escola primária das zonas rurais da Nigéria. E existem muitas outras pesquisas que enfatizam o poder antimicrobiano da óssimo gratíssimo. Aqui no Nordeste, cientistas da Universidade de Fortaleza realizaram um estudo clínico de fase 2 sobre a eficácia do uso da óssimo gratíssimo na garantia da saúde bucal de pacientes. Os resultados desse estudo foram publicados no periódico científico The Journal of Contemporary Dental Practice, no ano 2011. Para a sua realização, os pesquisadores e pesquisadoras dividiram 30 pacientes em 3 grupos experimentais. Um grupo que não recebeu tratamento,
O segundo grupo, que recebeu um enxaguante bucal contendo ósimo gratíssimo. E o terceiro, que recebeu digluconato de clorexidina, um potente agente antimicrobiano disponível comercialmente. Os resultados desse estudo mostraram o efeito do enxaguante com ósimo gratíssimo como um potente agente antimicrobiano, reduzindo placas dentárias e gengivite. Uau, doutor Vitor. Então essa foi a vaca é barril dobrado mesmo, Que viu? Ioiô venceu, graças a Deus, que Ioiô venceu, viva meu Deus, que Ioiô venceu, graças a Deus. Toda essa história me fez lembrar do território onde nasceram as primeiras universidades do mundo, sabe? A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, reconhece que as 2 universidades mais antigas do mundo estão em território africano. Uma na cidade de Fez, Marrocos, norte da África, conhecida como Al-Qarawoni, e a outra no Mali, África Ocidental, a Universidade de Timbuktu. Importante, falar das primeiras universidades é falar também das madraças. A madraça islâmica, de onde as primeiras universidades surgiram, é uma instituição educacional tradicional do mundo muçulmano e desempenharam um papel fundamental na elaboração e disseminação de diversas disciplinas acadêmicas. Para citar só algumas: matemática, astronomia, medicina, filosofia, literatura. Gente, começou na Europa não, tá bom? Começou na África, onde começamos todos nós, berço de toda a civilização. E aqui estamos falando de um elemento das culturas africanas, as bolsas de mandinga e sua relação com as sementes de ósimo gratíssimo. Ojo na bududu, ojo na bududu, ojo na raina, ojo na bududu, ojo na bududu. Sim, estamos tratando de outra compreensão acerca do conhecimento tradicional. Lembremos Pai Pote. Ela é anterior à institucionalização do próprio candomblé e desse grande guarda-chuva que se resolveu chamar religião. Por isso reconhecemos que este é um cruzo possível. Estamos aqui falando de ciência. Por isso é possível hoje ouvir Dona Dalva, 97 anos, dizendo isso aqui. Cantar aquela, oi. Qual é que você vai cantar aí? Morena brasileira, no mundo não há igual. Ao teu pé eu fiz morena, é todo o meu ideal. A tua cor morena seduz até 1 milhão. Eu só lhe peço, morena, que me dê seu coração. Ai, eu quero ver você desfilar o amor cantando esta marcha canção. E todo mundo então consagrará. Ela é a dona do meu coração. Aí eu digo assim, Dava quem lhe ensinou? Eu não sei, acho que foi Estelito que estava cantando. E eu aprendi, e eu cantei. E ele estava ensaiando no terno da gente mesmo, viu? Mas o povo não estava mais na minha vida, na minha vista não, porque disse que eu aprendia tudo. E aí eu continuo a minha diversidade e até hoje eu tenho, muita gente estão acreditando que a alegria é vida. A gente não, porque a gente não podia viver só subalterna à escravidão. Tinha hora de chorar, tinha hora de tudo, porque a gente até para merendar, quando ia merendar, ia para o sanitário, para ficar lá, para merendar, escondida. Aiô, alegria, felicidade na língua iorubá. Alegria como resistência ao poder da morte, como resistência ao controle dos corpos negros. Aiô, satisfação. Aiô, compromisso ancestral. Aiô, mais que o riso, um pouco menos que o sol. Aiô, a feira, o mercado, a bancada, o tabuleiro. Aiô, a roda, o círculo, a palma, o chinelo levantando de quase nada o universo recheado de galáxias. Aiô, essa poeira sorrateira e cósmica que nasce e se amplia a partir do sorriso de Dona Dalva. E Dona Dalva aponta cientificamente. Muita gente hoje já está acreditando que a alegria é vida.
Quantos e quantos cientistas modernos vêm pesquisando e corroborando para a construção dessa verdade? Antes de ir, eu queria te perguntar uma coisa sobre essas invenções científico-tecnológicas aqui. Abra bem os ouvidos, viu? Calendário, cerveja, a vacina Covid-19 da Pfizer, a escrita, o teste de gravidez, cosméticos, escova de dentes, o arado, instrumentos cirúrgicos, telégrafo, lâmpada, cura da hanseníase, marca-passo cardíaco. A lista é grande, vou dar uma paradinha aqui. A pergunta é, você sabia que essas foram invenções de pessoas negras? Quer saber de mais? A obra História Preta das Coisas, 50 invenções científico-tecnológicas de pessoas negras, da professora e escritora Bárbara Carine Soares Pinheiro, é uma obra fundamental para saber mais sobre estas invenções, as pessoas negras que as inventaram e sobre como o racismo tenta deixar essa história encapsulada, invisibilizada, escondida, esquecida. Que bom que a Alfavaca Cravo, a Kioiô, a Ósimo Gratíssimo está nos dando a oportunidade de fazermos essa viagem enegrecida. Dr. Wagner. As comunidades tradicionais de terreiro, os quilombos, os territórios indígenas, as favelas, mantêm esses saberes ativos. Esse grande fluxo de começo, meio e começo, como diz o saudoso Nego Bispo. Esse fluxo nunca cessou. Não obstante, o racismo praticado e alimentado diariamente contra essas populações. No esforço diário de não nos fazer respirar. Muitas são as vozes dizendo há 524 anos que não foi descoberta, que foi invasão, pilhagem, roubo, exploração, extermínio, genocídio. E assim começou o caso de muitos saberes, porque se destroem florestas, destroem as ciências contidas nelas. Mas calma, este é um podcast para vocalizar estes saberes. Assim como nós estamos fazendo, muitas são as ações que não estão permitindo que este joelho branco sufoque o nosso pescoço. Que nem gavião, carcará quando vê roça queimada, sai voando e cantando carcará. Vai fazer sua... E em pensar que todas essas histórias que compuseram o nosso programa de hoje começaram com uma erva, Kioiô, que nunca será só uma simples erva. Não sei se você reparou. Dr. Vitor. Sim, Wagner. Neste episódio, falamos sobre uma erva potente para o cuidado com a saúde. E se você quiser saber mais sobre as propriedades medicinais da Kioiô, leia a monografia da espécie Ósimo Gratíssimo, publicada pelo Ministério da Saúde em 2015, que contou com a contribuição do professor Igor Gessé para a sua elaboração. A gente te aguarda para o terceiro episódio. A erva da vez é Amburana cearensis, ou Amburana de cheiro. Você também vai conhecer melhor a experiência da Farmácia da Terra e debater conosco sobre alguns aspectos de saúde pública no nosso país no que tange às questões dos fitoterápicos. Axé das Plantas, Cura do Corpo e da Alma é uma produção da Universidade Federal da Bahia em parceria com o podcast Viagem Gastronômica com Dr. Dendê. Esta jornada em 5 episódios é apoiada pelo Instituto Serra Pilheira e apresentada por mim, Wagner Rocha, e por Dr. Victor Diógenes Silva. Bom, agora nós queremos agradecer a todas as pessoas que construíram o podcast junto com a gente. Nossos entrevistados, Dona Dalva Damiana, Dona Judite e seu neto Getúlio do Quilombo Remanso, Vovó Cici de Oxalá, Pai Pote do Ilê Axé Oju Onirê, do Terreiro Guarani de Oxóssi, Mãe Márcia, Mama e Pai Carlinhos, Babalaxé Valmir Rocha, do Ilê Axé Lajoumi, Mãe Rosana, do Templo Tular, Otto Paiaiá e os professores Eudes Veloso e Igor Gessé. Na direção, Jazz da Silva. Assina o roteiro do episódio de hoje, Marcone Bispo. Na edição, Daniele Freire. Na produção e assessoria de imprensa, Jean Cardoso. Trilha sonora, Itan, para que Ossan nos permita ver os mistérios das folhas, na voz de Equedicia. Parte do projeto, Na Seiva da Voz. Nosso social media editor de vídeo é Romeran Ribeiro. No design e identidade visual, Davi Barreto. Na captação de áudio, Léo Conceição, Omi Bulu, Tainã Pacheco e Ilami Dejan. Na assessoria científica,
Deise Vilas Boas, Márcia Silva, Ravena Nascimento, Clarice Schittini, Suzana Braga, Rafael Short, Florisvaldo Ramos, Lucas Oliveira, Mariana Pepe e Victor Diógenes Silva. Na locução das citações do episódio de hoje, Jazz da Silva e Romeran Ribeiro. Nossos agradecimentos também aos mentores Sara Zoubel e Theo Ruprecht. E ao nosso podcast parceiro, Viagem Gastronômica com Dr. Dendê. Os episódios foram gravados no estúdio Argumento 3 com o técnico de som Adson Santos e a sonoplastia do freesound.org. Financiamento Instituto Serra Pilheira. Um cheiro e até a próxima! Ei, volta aqui. Aluno saindo da sala de aula antes da aula acabar? A gente não pode fechar esse episódio antes de ver a Kyoyo no quintal de Dona Judite e de seu neto Getúlio. Manjericão. Ai, manjericão é diferente. Não, alfavaca. Aí o cheiro, aí você bota na comida no peixe. Tá vendo? Alfavaca. Aqui é a ervacidreira. Agora você sabia que tem gente que chama o Kyoyo também de alfavaca? alfavaca? Isso. É da mesma família. Mas não sabem que a alfavaca é aquela, ela é branca, a folha dela, ela é branquinha aqui, ó. Faz na comida também? Sim, é bom pra botar em... O cheiro dela é diferente aí, ó. O cheiro dela. É diferente mesmo. Pelo cheiro já dá pra ver aqui que ela é boa de botar na galinha. Feijão que eu joguei aqui, ó, e carregou. Aqui é cebolinha, né? Olha o que olhou aqui, ó. Esse é o que olhou. Olha, tem o jeito da semente dele, ó. Olha o jeito da semente, né? Esse é o que olhou. Aqui é o hortelão. Ali é a Bezetacil também, ó.